O motor da van rangeu uma última vez antes de morrer completamente. Rosa Maria da Silva apertou os dedos trêmulos ao redor da alça de couro gasto da mala que descansava em seu colo, sentindo o peso familiar do objeto que carregava há tantos anos. Aos 74 anos, suas mãos calejadas contavam histórias de décadas lavando roupas, cozinhando para a família e cuidando da pequena propriedade nos arredores de Diamantina. O silêncio dentro do veículo era pesado como chumbo. Marcos, seu filho de 48 anos, mantinha os olhos fixos no para-brisa empoeirado, enquanto Helena, 2 anos mais nova, mexia nervosamente no celular sem parar de digitar mensagens. Nenhum dos dois havia dirigido uma palavra sequer para a mãe durante toda a viagem de 3 horas. Rosa observou pela janela a paisagem árida que se estendia até onde a vista alcançava. A estrada de terra vermelha cortava o cerrado como uma cicatriz, e a poeira levantada pelo vento criava pequenos redemoinhos dourados sob o sol implacável. Não era a primeira vez que fazia aquele trajeto, mas algo na atmosfera do veículo a deixava inquieta. Chegamos, mãe. A voz de Marcos soou seca, desprovida da calorosa afeição que ela lembrava dos tempos em que ele era criança. Rosa franziu as sobrancelhas olhando ao redor. Não havia nada além de terra vermelha, algumas árvores esparsas e o vasto céu azul que se estendia infinitamente. Chegamos aonde? Não vejo nenhuma residência especial aqui. Helena guardou o celular na bolsa e se virou pela primeira vez durante toda a viagem. Seus olhos, que antes brilhavam com o mesmo calor dos da mãe, agora pareciam frios e distantes. É aqui mesmo, mãe. Você precisa descer. Como assim descer? Não entendo. Rosa sentia o coração acelerar, uma sensação estranha tomando conta do peito. Vocês disseram que me levariam para um lugar especial, onde eu seria bem cuidada. Marcos desceu da van e abriu a porta lateral com um movimento brusco. O barulho metálico ecoou pelo vazio da estrada. Mãe, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Pega suas coisas e desce. Rosa permaneceu imóvel, agarrando a mala com mais força. Marcos, eu não entendo. Que lugar é esse? Onde está a tal residência? Não há residência nenhuma, mãe. Helena havia saído do banco do passageiro e agora estava parada ao lado do irmão. Nós não podemos mais cuidar da senhora. É melhor assim. As palavras atingiram Rosa como um soco no estômago. Ela olhou para os rostos dos filhos que havia criado com tanto amor e sacrifício, procurando algum sinal de que aquilo era apenas um mal-entendido, uma brincadeira de mau gosto. Mas tudo o que encontrou foi determinação fria e olhares que evitavam o seu. Vocês estão falando sério? Sua voz saiu como um sussurro trêmulo. Estão me abandonando aqui no meio do nada? A senhora é forte, sempre foi. Marcos foi até a parte traseira da van e começou a descarregar algumas coisas. Vai se virar bem. Rosa desceu lentamente do veículo, sentindo as pernas bambas. Ao pisar na terra vermelha, uma nuvem de poeira subiu ao redor de seus pés calçados com sapatos simples de couro. O calor do solo atravessava a sola fina, queimando-lhe os pés. E a milagre? Perguntou, lembrando-se da cabra que havia criado como se fosse um animal de estimação. Helena fez um gesto impaciente com a mão. A cabra vem junto. Não podemos levar ela para onde vamos. Marcos terminou de descarregar as poucas pertences de Rosa. A mala de couro, uma sacola com algumas roupas e alguns mantimentos básicos. Em seguida, soltou o milagre da parte traseira da van. A cabra, uma fêmea de pelo marrom e branco, baliu baixinho e se aproximou de Rosa, como se sentisse a tensão no ar. Filhos. Rosa tentou mais uma vez, estendendo a mão trêmula na direção deles. O que foi que eu fiz de errado? Por que estão fazendo isso comigo? Marcos e Helena trocaram um olhar rápido. Foi Helena quem respondeu, sua voz soando forçadamente firme. Não fez nada de errado, mãe. É só que as coisas mudaram. Temos nossas próprias vidas para cuidar. Mas eu sempre cuidei de vocês. Quando o pai de vocês... Rosa engoliu em seco, lembrando-se dos anos difíceis após enviuvar. Eu trabalhei dia e noite para que não faltasse nada. Vendi até as joias da avó para pagar os estudos de vocês. E nós agradecemos por isso, disse Marcos, mas suas palavras soavam vazias.
Agora é hora da senhora seguir seu próprio caminho. O motor da van roncou novamente quando Marcos deu a partida. Rosa sentiu o desespero tomando conta de si. Espere! Vocês não podem me deixar aqui. Como vou voltar para casa? A casa foi vendida, mãe. Helena disse essas palavras sem nem ao menos olhar para ela. Precisávamos do dinheiro. A revelação caiu sobre Rosa como um balde de água fria. Vendida? Como assim vendida? Aquela casa era minha, era onde eu nasci, onde criei vocês. Estava no nome do papai. E como somos os únicos herdeiros... Marcos deu de ombros como se estivesse falando sobre o tempo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Rosa. 74 anos de vida, quase 50 deles dedicados inteiramente aos filhos, e aquilo era o que recebia em troca. Como vocês conseguem fazer isso? Como conseguem olhar para mim e me abandonar assim? A senhora vai ficar bem. Helena subiu na van sem olhar para trás. É forte como um touro sempre foi. Marcos acenou brevemente pela janela. Tchau, mãe. Se cuida. A van deu meia volta, levantando uma cortina de poeira vermelha que cobriu Rosa e Milagre. O barulho do motor foi diminuindo, até desaparecer completamente, deixando apenas o silêncio absoluto do cerrado. Rosa permaneceu imóvel por alguns minutos, olhando para o ponto onde a van havia desaparecido na curva da estrada. Milagre baliu baixinho e se encostou na perna dela, como se tentasse oferecer consolo. O que foi que nós fizemos para merecer isso, Milagre? Sussurrou acariciando a cabeça da cabra. O sol estava alto no céu, castigando sem piedade. Rosa sentiu a garganta secar e lembrou-se de que tinha apenas uma garrafa pequena de água na sacola. Olhou ao redor, tentando se orientar. Havia uma placa de estrada meio desbotada alguns metros adiante, mas estava longe demais para conseguir ler. Pegou a mala e a sacola, sentindo o peso nos braços fracos. Milagre a seguiu docilmente enquanto ela caminhava em direção à placa. As pedrinhas da estrada machucavam-lhe os pés, e ela sentia o suor escorrendo pelas costas sob o vestido simples de algodão. A placa indicava que Diamantina ficava a 15 quilômetros dali. Rosa suspirou. 15 quilômetros era uma distância impossível para ela percorrer a pé, especialmente carregando bagagem e com uma cabra. Sentou-se numa pedra à beira da estrada e abriu a sacola, retirando a garrafa de água. Tomou um gole pequeno, racionando o líquido. Milagre olhava para ela com aqueles olhos grandes e expressivos, como se entendesse a gravidade da situação. Não sei o que vamos fazer, minha amiga, disse Rosa, dividindo um pouco de água na palma da mão para a cabra. Mas não podemos ficar aqui paradas esperando um milagre. Ela riu amargamente da própria escolha de palavras. Milagre era o nome da cabra, um nome que havia escolhido anos atrás, quando o animal era apenas um filhote abandonado que ela encontrara e criara. Talvez fosse uma ironia do destino que agora ela própria estivesse abandonada e precisando de um verdadeiro milagre. O som distante de um motor fez Rosa levantar a cabeça com esperança. Um caminhão se aproximava pela estrada, levantando sua própria nuvem de poeira. Ela acenou desesperadamente, gritando por socorro, mas o veículo passou direto sem nem diminuir a velocidade. As horas se arrastaram. Rosa tentou caminhar um pouco, mas a cada passo sentia as forças se esvaindo. O sol começou a declinar, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Logo seria noite, e ela não tinha ideia de como se proteger das temperaturas baixas do cerrado depois do pôr do sol. Foi então que notou uma estrutura à distância. Parecia ser uma ponte antiga, possivelmente abandonada. Com renovada esperança, Rosa pegou suas coisas e começou a caminhar na direção da construção, Milagre trotando ao seu lado. A ponte era indeed velha e aparentemente não utilizada há anos. A estrutura de concreto estava manchada pelo tempo e coberta de vegetação rasteira, mas oferecia abrigo contra o vento que começava a soprar mais forte. Embaixo da ponte, Rosa descobriu um espaço seco onde poderia passar a noite. Enquanto organizava seu pequeno acampamento improvisado, Rosa não conseguia parar de pensar nos eventos do dia. A traição dos filhos doía mais que qualquer ferimento físico que ela já havia sofrido. Como era possível que duas pessoas que ela havia amado e criado com tanto carinho
pudessem simplesmente descartá-la como se fosse lixo, abriu a mala pela primeira vez desde que saíra de casa. Dentro havia suas poucas roupas, alguns documentos importantes e uma caixa pequena que há anos não abria. Era uma caixa que pertencera ao seu falecido marido, Joaquim, que havia guardado com o cuidado de quem preserva tesouros preciosos. Rosa pegou a caixa nas mãos, sentindo o peso familiar. Joaquim havia morrido há quase 20 anos, vítima de complicações cardíacas que se desenvolveram rapidamente. Antes de partir, ele havia deixado instruções específicas sobre aquela caixa, dizendo que ela só deveria abri-la se estivesse em verdadeiro desespero. Será que esse momento chegou, Joaquim? Sussurrou para o vento. Milagre se deitou ao lado dela, oferecendo calor. Rosa guardou a caixa novamente, decidindo esperar. Por ora precisava encontrar uma forma de sobreviver e talvez chegar até a cidade. Amanhã seria outro dia, e talvez trouxesse novas possibilidades. As estrelas começaram a aparecer no céu escuro. Milhões de pontos de luz que pareciam testemunhas silenciosas de sua situação. Rosa havia visto aquelas mesmas estrelas durante toda a sua vida, mas nunca se sentira tão pequena e insignificante quanto naquele momento. Enquanto tentava adormecer sobre a terra dura, usando a sacola como travesseiro, ela pensou na casa que havia perdido. A pequena propriedade onde nascera, onde se casara com Joaquim, onde dera à luz seus 2 filhos. Cada cômodo daquela casa guardava memórias preciosas, e agora tudo isso havia sido vendido, sem que ela nem ao menos soubesse. O som de passos na estrada fez Rosa despertar sobressaltada. Ainda era noite, mas ela podia ouvir claramente o ruído de alguém caminhando. Milagre também havia percebido e estava alerta, mas não parecia assustada. Uma silhueta se aproximou da ponte. Era um homem idoso, carregando uma trouxa pequena e caminhando com dificuldade. Quando ele notou a presença de Rosa, parou e perguntou com voz cansada: "Tem alguém aí?" "Estou aqui", Rosa respondeu, tentando não soar muito assustada. O homem se aproximou mais. À luz das estrelas, Rosa conseguiu ver que ele tinha cabelos brancos e rosto marcado pela idade, provavelmente alguns anos mais velho que ela. "Desculpe incomodar", disse ele. "Sou Antônio Ferreira. Estava procurando um lugar para descansar. Não esperava encontrar companhia. Rosa Maria da Silva", ela se apresentou. "E esta é Milagre. Também estamos procurando abrigo." Antônio se sentou a uma distância respeitosa. "Perdoe a indiscrição, mas uma senhora da sua idade não deveria estar sozinha numa estrada deserta a essa hora da noite." Rosa riu com amargura. "Eu não deveria estar aqui mesmo. Mas às vezes a vida nos leva para lugares que jamais imaginaríamos." "Entendo perfeitamente." A voz de Antônio carregava uma tristeza profunda. "Eu mesmo estou aqui por motivos que preferia não ter que explicar." Os dois permaneceram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rosa sentiu uma estranha conexão com aquele desconhecido. Talvez fosse o reconhecimento de uma dor similar, ou simplesmente a gratidão por não estar completamente sozinha naquela noite escura. "O que a trouxe até aqui?" Antônio perguntou gentilmente. Rosa hesitou. Contar sobre a traição dos filhos ainda era doloroso demais. "Minha família decidiu que não precisavam mais de mim", disse finalmente. Antônio assentiu com compreensão. "Os meus também. 78 anos de vida, 50 trabalhando na prefeitura de Diamantina. E quando precisei deles..." Ele não terminou a frase. "Prefeitura de Diamantina?" Rosa se animou um pouco. "Você conhece bem a região, então?" "Como a palma da minha mão. Trabalhei no departamento de terras e propriedades por décadas. Conheço cada pedaço de terra num raio de 50 quilômetros daqui." Essa informação plantou uma pequena semente de esperança no coração de Rosa. Talvez Antônio pudesse ajudá-la a encontrar um lugar para ficar, ao menos temporariamente. "Há algum lugar por perto onde possamos nos abrigar melhor?" perguntou. Antônio pensou por um momento. "Há uma casinha abandonada a uns 2 quilômetros daqui. Nada luxuoso, mas tem teto e paredes. Pertencia a um sitiante que se mudou para a capital há uns 5 anos. A família nunca se importou com a propriedade depois disso. E você acha que poderíamos ficar lá?" "Por um tempo, acho que sim."
É melhor do que dormir ao relento, especialmente para pessoas da nossa idade. Rosa sentiu-se grata por aquela pequena centelha de esperança. Talvez o abandono dos filhos não fosse o fim de sua história, mas sim o começo de um novo capítulo inesperado. Durante o resto da noite, Rosa e Antônio conversaram em voz baixa, compartilhando histórias de suas vidas e descobrindo pontos em comum surpreendentes. Ambos haviam enviuvado, ambos haviam dedicado suas vidas aos filhos, e ambos haviam sido rejeitados quando mais precisavam de apoio. Quando o primeiro raio de sol começou a pintar o horizonte de dourado, Rosa olhou para a mala que carregava consigo. Dentro dela estavam não apenas suas poucas posses, mas também segredos que nem ela mesma conhecia completamente. Segredos que talvez pudessem mudar tudo, se ela tivesse coragem suficiente para enfrentá-los. O sol já estava bem alto quando Rosa e Antônio começaram a caminhar pela estrada de terra em direção à casinha que ele havia mencionado. Milagre o seguia tranquilamente, parando ocasionalmente para mastigar algum arbusto que encontrava pelo caminho. O calor do dia prometia ser intenso, mas a companhia tornava a jornada muito mais suportável. Ali está, disse Antônio, apontando para uma pequena construção que apareceu após uma curva na trilha. A casa era simples, feita de tijolos de barro e telhas de cerâmica vermelha, com uma varanda pequena na frente. As paredes precisavam de uma nova pintura e algumas telhas estavam deslocadas, mas a estrutura parecia sólida. Um pequeno quintal cercado por uma cerca de madeira completava a propriedade. É perfeita, disse Rosa, sentindo uma emoção inesperada. Há quantos anos não sentia que tinha um lugar para chamar de lar? Antônio empurrou o portão de madeira, que gemeu nos gonzos enferrujados. O seu Benedito sempre deixou a casa aberta. Dizia que casa fechada apodrece mais rápido que casa habitada. O interior era ainda mais acolhedor do que Rosa havia imaginado. Havia uma sala pequena com algumas cadeiras de madeira, uma cozinha simples com fogão a lenha e 2 quartos pequenos. Tudo estava empoeirado pelo abandono, mas limpo e organizado. Precisamos dar uma limpada básica, disse Rosa, já arregaçando as mangas. E você, Antônio, conhece alguém na região que possa nos ajudar com algumas coisas básicas? Antônio sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Dona Rosa, a senhora não imagina quantas pessoas eu conheço por aqui. 40 anos trabalhando na prefeitura deixam uma rede de contatos interessante. Durante as próximas semanas, Rosa e Antônio desenvolveram uma rotina que trouxe paz para ambos. Ela cuidava da casa e preparava as refeições no fogão a lenha, enquanto ele usava seus conhecimentos da região para conseguir mantimentos e resolver questões práticas. Milagre se adaptou perfeitamente ao quintal, onde encontrou uma variedade de plantas para se alimentar. Sabe, Antônio, disse Rosa numa tarde, enquanto tomavam café na varanda, há muito tempo não me sentia tão útil. Como assim? Nos últimos anos, na casa dos meus filhos, eu me sentia como um estorvo. Eles nunca diziam isso abertamente, mas percebia pelos olhares, pelos sussurros quando pensavam que eu não estava ouvindo. Rosa mexeu o café devagar, perdida em memórias dolorosas. Aqui, cuidando desta casa, preparando nossas refeições, sinto que tenho um propósito novamente. Antônio assentiu com compreensão. Sei exatamente o que quer dizer. Meus filhos também me faziam sentir assim. Como se eu fosse uma obrigação pesada que eles tinham que carregar. Conte-me sobre eles, Rosa pediu gentilmente. Antônio suspirou fundo antes de começar. Tenho 2 filhos, Carlos e Maria. Depois que minha esposa partiu há 10 anos, eles ficaram me visitando cada vez menos. Quando comecei a ter problemas de saúde no ano passado, ele parou, como se as palavras fossem difíceis demais de pronunciar. Que tipo de problemas? Coração. Os médicos disseram que preciso de cirurgia, mas é caro, muito caro. Quando pedi ajuda aos meus filhos, eles disseram que não tinham condições. Mas eu sei que Carlos comprou um carro novo no mês passado e Maria estava planejando uma viagem para o exterior. Rosa sentiu a indignação crescer no peito. Como é possível que os filhos sejam tão cruéis com quem os criou? Não sei, Rosa. Às vezes penso que criamos uma geração que só sabe receber, nunca dar.
Ou talvez nós é que fizemos tudo errado. Não diga isso, Rosa protestou com veemência. Nós fizemos o que achávamos certo na época. Nos sacrificamos por eles, demos amor, educação, valores. Se eles escolheram ignorar tudo isso, a culpa não é nossa. Durante as semanas seguintes, Rosa começou a notar que Antônio tossia muito, especialmente nas manhãs frias. Ele tentava disfarçar, mas ela percebia a dificuldade que ele tinha para realizar tarefas simples que antes fazia com facilidade. Antônio, você está piorando, disse ela numa manhã depois de vê-lo parar para recuperar o fôlego enquanto carregava um balde de água. Estou bem, Rosa. Só um pouco cansado. Não minta para mim. Somos amigos demais para isso. Rosa sentou-se ao lado dele na varanda. Você precisa dessa cirurgia, não é? Antônio baixou a cabeça. Os médicos disseram que sem a operação eu não tenho muito tempo. Mas o custo... Ele fez um gesto de desalento. É impossível para alguém como eu. Rosa sentiu o coração apertar. Em poucas semanas, Antônio havia se tornado mais que um companheiro de infortúnio. Ele era o amigo que ela nunca havia tido, alguém que a compreendia completamente e que trazia leveza para seus dias. A ideia de perdê-lo era insuportável. Naquela noite, Rosa ficou acordada por horas, olhando para a mala que descansava no pé de sua cama. As palavras do falecido marido ecoavam em sua mente. Só abra se estiver em verdadeiro desespero. Será que aquele momento havia chegado? Ver Antônio definhar lentamente, sabendo que havia uma solução que ele não podia pagar, certamente se qualificava como desespero. Mas ainda havia uma parte dela que hesitava. Joaquim havia sido muito específico sobre quando abrir a mala, e Rosa sempre respeitara seus desejos. Além disso, ela não fazia ideia do que realmente havia lá dentro. E se fossem apenas documentos sem valor? E se suas expectativas fossem frustradas? Os dias passaram, e Rosa percebeu que estava desenvolvendo sentimentos genuínos de afeição por Antônio. Não era paixão romântica. Ambos estavam numa idade onde essas intensidades já haviam se suavizado. Mas era algo profundo e reconfortante. Era a sensação de ter encontrado um verdadeiro companheiro de vida. Rosa, disse Antônio numa tarde, enquanto descansava na varanda após um acesso de tosse particularmente forte. Quero que saiba o quanto estes dias ao seu lado significaram para mim. Não fale assim, como se estivesse se despedindo. Não estou me despedindo, estou apenas sendo grato. Há muito tempo não me sentia tão em paz, tão completo. Rosa sorriu, mas por dentro estava tomando uma decisão que mudaria tudo. Antônio, esta noite vou fazer uma coisa que deveria ter feito há semanas. E amanhã vamos resolver essa questão da sua cirurgia. Rosa, não entendo. Vai entender. Confie em mim. Naquela noite, depois que Antônio adormeceu em seu quarto, Rosa se sentou na cozinha com a mala diante de si sobre a mesa de madeira. Suas mãos tremiam levemente quando tocou o fecho antigo. A luz da vela dançava, criando sombras que pareciam dar vida aos objetos ao redor. Joaquim, sussurrou, espero que você entenda. Encontrei alguém que vale a pena salvar. O fecho se abriu com um clique suave. Rosa ergueu a tampa da mala, revelando camadas de tecido cuidadosamente arrumadas. Seus dedos encontraram primeiro os documentos que já conhecia. Certidão de nascimento, carteira de trabalho, algumas fotos antigas. Mas embaixo havia uma caixa de madeira que ela nunca havia explorado completamente. A caixa estava trancada, mas a chave estava presa na tampa da mala com fita adesiva amarelada pelo tempo. Rosa a destranscou com cuidado, sentindo o coração bater mais forte a cada segundo. Dentro da caixa havia papéis, muitos papéis, escrituras de terrenos, certificados de ações de empresas, comprovantes de investimentos e uma carta escrita com a letra familiar de Joaquim. Rosa pegou a carta primeiro, suas mãos tremendo enquanto desdobrava o papel. Minha querida Rosa, lia a carta, se você está lendo isso, significa que chegou o momento que eu sempre temi, o momento em que você precisaria se defender sozinha. Durante nossa vida juntos, fiz investimentos que você nunca soube. Não por desconfiança, mas por querer protegê-la de preocupações desnecessárias.
Os terrenos que compramos com pseudônimos, as ações que adquiri em seu nome, os investimentos que fiz pensando no seu futuro, tudo está documentado aqui. Você não é uma mulher pobre, Rosa. Nunca foi. Espero que use essa providência para viver com dignidade e, se possível, para ajudar aqueles que merecem sua bondade. Todo o meu amor, Joaquim. Rosa leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava escrito. Em seguida, examinou os documentos com atenção crescente. Havia escrituras de 5 terrenos diferentes na região, alguns deles em áreas que ela sabia serem muito valorizadas. Havia certificados de ações de empresas prósperas de Belo Horizonte. Havia comprovantes de investimentos em bancos que ela nem sabia que existiam. Quando terminou de examinar todos os papéis, Rosa precisou se sentar. Segundo os documentos, ela não era apenas uma viúva abandonada sem recursos. Ela era tecnicamente uma mulher rica, muito rica. A revelação era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Durante tantos anos ela havia vivido modestamente, contando cada centavo, preocupando-se com contas e despesas. E o tempo todo havia uma fortuna guardada em seu nome, esperando ser descoberta. Mas junto com a alegria veio uma raiva profunda. Seus filhos haviam-a abandonado acreditando que ela não tinha nada a oferecer, além de despesas e preocupações. Eles haviam vendido a casa da família, sua casa, por uns poucos milhares de reais, sem saber que a mãe tinha recursos suficientes para comprar 10 casas iguais sem pestanejar. Antônio vai fazer essa cirurgia, disse ela para si mesma, guardando os documentos com cuidado. E depois vamos ver o que mais podemos fazer. Quando Rosa finalmente se deitou, já era quase amanhecer. Mas pela primeira vez em semanas, ela dormiu profundamente, com a sensação de que finalmente tinha o controle de sua própria vida novamente. Na manhã seguinte, Antônio a encontrou na cozinha, preparando o café com um sorriso que ele não via há dias. "Dormiu bem?" perguntou ele. "Muito bem. E hoje é um dia especial, Antônio. Hoje vamos à cidade resolver algumas coisas importantes." "Que tipo de coisas?" Rosa serviu o café e se sentou diante dele. "Primeiro, vamos marcar sua cirurgia. E não aceito discussão sobre dinheiro. Encontrei uma solução." Antônio franziu as sobrancelhas. "Rosa, você é muito gentil, mas eu não posso aceitar caridade. Já sou grato demais por você ter me acolhido aqui." "Não é caridade, Antônio. É investimento. Invisto na sua saúde porque preciso do meu melhor amigo forte e saudável ao meu lado. Mas o dinheiro não é problema." Rosa sorriu com uma confiança que surpreendeu até ela mesma. "Confia em mim?" Antônio a estudou por um momento, vendo algo diferente em seus olhos. Havia uma determinação ali que ele não havia notado antes, uma força que ia além da simples coragem. "Confio em você completamente, Rosa. Então vamos à Diamantina hoje mesmo. Temos muito o que fazer." Enquanto se preparavam para a viagem à cidade, Rosa não pôde deixar de sorrir ao pensar na ironia da situação. Seus filhos a haviam abandonado, pensando que ela era um fardo inútil, sem saber que haviam acabado de abrir mão de uma herança que mudaria suas vidas para sempre. Mas essa realização não trouxe apenas satisfação, trouxe também um senso de propósito que ela não sentia há anos. Se tinha recursos, se tinha poder, então tinha a responsabilidade de usá-los bem, e começaria salvando a vida do homem que havia se tornado sua família escolhida. Milagre os observou partir da varanda, como se soubesse que, quando eles voltassem, as coisas seriam muito diferentes. A viagem até Diamantina foi feita numa carroça emprestada por um vizinho que Antônio conhecia desde os tempos de prefeitura. O homem chamado João ficou curioso sobre o que 2 pessoas idosas fariam na cidade, mas respeitou a discrição de Antônio quando ele disse apenas que tinham negócios importantes para resolver. Rosa carregava uma pasta com alguns dos documentos mais importantes que havia encontrado na mala. Sua mente fervilhava com possibilidades, mas também com ansiedade. Havia tanto tempo que ela não lidava com bancos e questões financeiras complexas que temia não conseguir navegar por tudo aquilo sozinha. "Primeiro vamos ao hospital", disse ela para Antônio, enquanto a carroça balançava pela estrada de terra.
Quero que você seja examinado e que marquemos a cirurgia o mais rápido possível. Rosa, ainda não entendo como você pretende pagar por isso. Vai entender em breve. Por enquanto, concentre-se apenas em ficar bom. O Hospital São Vicente, localizado no centro histórico de Diamantina, era uma construção antiga, mas bem conservada. Rosa e Antônio foram recebidos na recepção por uma enfermeira jovem que os olhou com certa desconfiança quando soube que procuravam um cardiologista. "O senhor tem plano de saúde?" perguntou a enfermeira para Antônio. "Não, mas vamos pagar particular." Rosa interveio antes que ele pudesse responder. A enfermeira franziu as sobrancelhas, observando a roupa simples dos dois idosos. "A consulta com o Dr. Cardoso custa R$ 300, e se houver necessidade de cirurgia..." "Quanto custa a cirurgia?" Rosa perguntou diretamente. "Depende do tipo de procedimento, mas pode variar entre 40 a 80 mil reais." Rosa não piscou. "Não há problema. Gostaríamos de marcar a consulta para hoje, se possível." A enfermeira hesitou por um momento, mas acabou agendando a consulta para o final da tarde. Rosa pagou os R$ 300 em dinheiro, tirando as notas de uma carteira que parecia conter muito mais. Depois do hospital, foram a uma agência bancária. Rosa havia escolhido o banco onde Joaquim fazia seus investimentos, segundo os documentos. No balcão de atendimento, ela pediu para falar com um gerente. "É sobre que assunto?" perguntou a atendente. "Questões de investimentos e heranças", Rosa respondeu, mostrando alguns dos certificados. O gerente, um homem de meia idade chamado Roberto Silva, os recebeu em sua sala alguns minutos depois. Quando Rosa apresentou os documentos, o homem examinou tudo com atenção crescente. "Senhora Rosa", disse ele finalmente, "estes investimentos são muito antigos. Preciso verificar no sistema se ainda estão ativos e qual o valor atual. Por favor, verifique. Preciso saber exatamente qual é minha situação financeira." Roberto digitou várias informações no computador, fazendo pausas ocasionais para conferir documentos específicos. Sua expressão mudou gradualmente de ceticismo para surpresa, e depois para algo próximo do espanto. "Senhora Rosa", disse ele, ajustando os óculos, "os investimentos de seu falecido esposo foram muito bem escolhidos. Com os rendimentos compostos ao longo dos anos, e considerando a valorização dos terrenos que constam aqui..." Ele fez uma pausa, como se precisasse confirmar os números mais uma vez. "A senhora tem um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 2.400.000. Rosa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mesmo sabendo que havia dinheiro, nunca imaginara que fosse tanto. Antônio, sentado ao lado dela, ficou pálido. 2 milhões. Rosa sussurrou. "E 400 mil, Roberto confirmou. "Podemos liquidar parte dos investimentos se a senhora precisar de dinheiro em espécie, ou podemos manter tudo aplicado. Qual seria a sua preferência?" Rosa respirou fundo, tentando processar a informação. "Gostaria de liquidar uma parte, digamos R$ 100 mil para começar." "Sem problema, posso providenciar isso até amanhã." "A senhora gostaria de abrir uma conta corrente conosco?" "Sim, por favor." Depois de assinar vários documentos e fornecer as informações necessárias, Rosa e Antônio saíram do banco em estado de choque. Antônio parou na calçada e se apoiou numa parede. "Rosa, você é milionária", disse ele incrédulo. "Nós somos, Antônio. A partir de agora, o que é meu é nosso. Não posso aceitar isso." "Claro que pode, e vai aceitar." Rosa pegou o braço dele com firmeza. "Você me salvou quando eu estava completamente perdida. Agora é minha vez de salvá-lo." De volta ao hospital no final da tarde, Dr. Cardoso examinou Antônio minuciosamente. O médico, um homem competente de cerca de 50 anos, foi direto ao ponto. "O senhor precisa de cirurgia urgente", disse ele. "Sua artéria coronária principal está com uma obstrução de 85%. Sem intervenção, o senhor não tem mais que alguns meses." "Quanto custa a cirurgia?" Rosa perguntou. R$ 60 mil, incluindo todos os procedimentos e recuperação. "Quando podemos fazer?" Dr. Cardoso consultou sua agenda. "Posso marcar para a próxima semana, mas preciso da confirmação do pagamento." "Terá confirmação amanhã mesmo." No dia seguinte, Rosa voltou ao banco sozinha. Roberto havia preparado todos os documentos e ela assinou a liberação de R$ 100 mil.
Quando saiu da agência com um talão de cheques e cartões bancários, sentiu-se como uma pessoa completamente diferente da mulher que havia sido abandonada na estrada há poucas semanas. A cirurgia de Antônio foi um sucesso. Rosa passou 3 dias no hospital, dormindo numa cadeira no quarto dele, cuidando de cada detalhe da recuperação. Quando ele finalmente acordou completamente, após a anestesia, suas primeiras palavras foram de gratidão. Rosa, você salvou minha vida. Você salvou a minha primeiro. Durante a semana de recuperação de Antônio no hospital, Rosa teve tempo para pensar sobre o que faria com sua nova situação. Ela poderia simplesmente viver confortavelmente com o dinheiro, mas isso não lhe parecia suficiente. Havia algo maior que queria fazer. Foi numa dessas noites de reflexão que a ideia começou a tomar forma. Quantas pessoas como ela e Antônio existiam por aí? Quantos idosos haviam sido abandonados pelas famílias e estavam vivendo em condições deploráveis? Antônio, disse ela numa manhã, tenho uma ideia. Qual? Quero criar algo para ajudar pessoas na nossa situação. Uma fundação, um lugar onde idosos abandonados possam ter dignidade. Antônio sorriu. Mesmo ainda fraco da cirurgia, seus olhos brilharam. É uma ideia maravilhosa, Rosa. E com seus conhecimentos da prefeitura, você conhece os trâmites legais? Conheço sim. Posso ajudar com toda a parte burocrática. Rosa passou os dias seguintes pesquisando sobre como criar uma fundação. Conversou com advogados, assistentes sociais e outras pessoas envolvidas em trabalhos semelhantes. Descobriu que o processo era complexo, mas não impossível. Enquanto isso, numa cidade a 200 quilômetros dali, Marcos e Helena Silva enfrentavam um problema crescente. Haviam vendido a casa da mãe por R$20 mil, dinheiro que já estava quase todo gasto. Marcos havia comprado um carro usado que apresentou problemas mecânicos caros, e Helena havia investido em um negócio que não deu certo. Precisamos encontrar a mamãe, disse Helena, numa conversa tensa com o irmão. Por quê? Achei que você disse que não queríamos mais aquele problema. É que talvez ela tenha alguma coisa guardada. Você se lembra daquela mala velha que ela sempre carregava? Nunca deixava ninguém mexer. Marcos riu com desdém. Helena, que coisa valiosa você acha que uma mulher que passou a vida inteira lavando roupa poderia ter? Não sei, mas... E se tiver? E se houver alguma joia da vovó ou documentos importantes? A ideia começou a incomodar Marcos também. Eles realmente não sabiam muito sobre as coisas que o pai havia deixado. Rosa sempre foi muito reservada sobre questões financeiras, dizendo apenas que estava tudo controlado. Onde você acha que ela está? Marcos perguntou. Provavelmente vagando por aí pedindo ajuda, ou talvez já tenha... Helena não terminou a frase, mas ambos entenderam. Vamos procurar, Marcos decidiu. Se ela estiver viva, encontramos. Se não estiver, pelo menos nossa consciência fica tranquila. Eles não sabiam que, naquele exato momento, Rosa estava numa reunião com um advogado em Diamantina, assinando os documentos de criação da Fundação Esperança, uma organização destinada a acolher e cuidar de idosos abandonados pelas famílias. A senhora está criando algo muito importante, disse o advogado Dr. Henrique Moura. Há uma necessidade enorme desse tipo de trabalho no interior. É exatamente por isso que estou fazendo, Rosa respondeu. Ninguém deveria passar pelo que eu passei. E sobre o financiamento inicial? Rosa sorriu. Não será problema. Tenho recursos suficientes para começar bem. O advogado ficou impressionado com a determinação daquela senhora aparentemente simples. Rosa havia decidido investir R$500 mil inicialmente na fundação, uma quantia que garantiria sua operação por anos. Quando Antônio recebeu alta do hospital, eles voltaram para a casinha na zona rural, mas agora com planos grandiosos. Rosa havia alugado um terreno grande nos arredores de Diamantina, onde construiria a sede da fundação. Sabe, Rosa, disse Antônio numa tarde, às vezes penso que nossos filhos nos fizeram um favor, abandonando a gente. Como assim? Se não tivessem feito isso, nunca teríamos nos conhecido. Nunca teríamos descoberto que ainda podemos fazer a diferença no mundo. Rosa sorriu acariciando Milagre, que estava deitada ao sol no quintal. É verdade.
Talvez o que eles fizeram tenha sido cruel, mas o resultado... Ela olhou ao redor, pensando em todos os planos que havia feito. O resultado é que agora temos um propósito maior do que simplesmente existir. E quando eles descobrirem o que fizeram? Ah, eles vão descobrir. Rosa disse com uma expressão que misturava satisfação e determinação. Mais cedo ou mais tarde, vão descobrir. E quando isso acontecer, será tarde demais para mudarem qualquer coisa. Naquela noite, Rosa abriu novamente a mala e examinou todos os documentos. Havia ainda terrenos que ela não havia liquidado, investimentos que continuavam rendendo e possibilidades que ela nem havia começado a explorar. Joaquim havia sido mais previdente do que ela jamais imaginara, mas junto com a gratidão ao falecido marido, Rosa sentia uma raiva crescente pelos filhos. Não era apenas pela traição, era pela estupidez deles. Haviam jogado fora não apenas uma mãe que os amava, mas também uma herança que teria resolvido todos os problemas financeiros deles. A ganância tem dessas coisas, murmurou para si mesma. Às vezes, quando você corre atrás do dinheiro fácil, acaba perdendo o dinheiro de verdade. Enquanto Rosa planejava sua fundação e pensava em como transformar sua dor em algo positivo, Marcos e Helena começaram sua busca pela mãe. Eles voltaram à região onde a haviam abandonado, perguntando para moradores locais se alguém havia visto uma mulher idosa com uma cabra. Não sabiam que cada pergunta que faziam os aproximava de uma verdade que mudaria suas vidas para sempre, e não da maneira que esperavam. Os meses que se seguiram foram os mais produtivos da vida de Rosa. Com Antônio recuperado e cheio de energia renovada, eles trabalhavam diariamente nos planos da Fundação Esperança. O terreno que Rosa havia adquirido nos arredores de Diamantina se transformou rapidamente num canteiro de obras movimentado. Nunca pensei que aos 74 anos estaria supervisionando a construção de um prédio, disse Rosa uma manhã, observando os operários colocarem as vigas do que seria a primeira ala da fundação. E nunca pensei que aos 78 estaria me sentindo tão útil novamente. Antônio respondeu segurando uma prancheta com os projetos arquitetônicos. Sabe, Rosa, desde que me aposentei da prefeitura, eu me sentia como se não tivesse mais nada para contribuir com o mundo. Agora, você é fundamental para este projeto. Sem seu conhecimento dos trâmites burocráticos, eu nunca teria conseguido todas as aprovações. Era verdade. Antônio havia usado seus contatos na prefeitura e conhecimento das leis municipais para agilizar licenças que normalmente demorariam meses para serem aprovadas. A construção da fundação estava avançando numa velocidade impressionante. Enquanto isso, a história de Rosa e Antônio começou a se espalhar pela região. O povo do interior tem memória longa e língua solta, e a notícia de que uma senhora idosa estava construindo um abrigo para pessoas abandonadas pelas famílias despertou curiosidade e admiração. Dona Rosa, disse seu João, o homem que havia emprestado a carroça para a primeira viagem a Diamantina. A senhora virou assunto na cidade toda. Dizem que a senhora tem dinheiro para fazer uma obra dessas. Rosa sorriu enigmaticamente. O que importa não é de onde vem o dinheiro, seu João. O que importa é o bem que ele pode fazer. Na verdade, Rosa estava sendo cuidadosa para não revelar a extensão completa de sua riqueza. Ela sabia que dinheiro demais atraía a atenção desnecessária, e ela não queria que sua história se espalhasse muito longe. Pelo menos, não ainda. Mas a discrição se tornava cada vez mais difícil de manter. A fundação estava tomando proporções que chamavam a atenção. Rosa havia contratado 15 funcionários locais para a construção e estava planejando contratar médicos, enfermeiros, cozinheiros e outros profissionais para quando o lugar estivesse funcionando. Quantas pessoas vocês pretendem abrigar? Perguntou o Dr. Henrique Moura, durante uma reunião para discutir os aspectos legais da fundação. Inicialmente, 50 pessoas, Rosa respondeu. Mas se houver demanda, podemos expandir. 50 pessoas é um número significativo. A senhora tem certeza de que conseguirá manter isso funcionando? Rosa assentiu com confiança. Tenho recursos suficientes para manter a fundação operando por décadas, doutor. Henrique. O advogado a estudou por um momento. Rosa Maria da Silva continuava se vestindo de forma simples,
morando numa casinha humilde, mas movimentava quantias de dinheiro que impressionavam até banqueiros experientes. Havia algo em sua história que ele não entendia completamente, mas respeitava sua privacidade. Durante esse período, Milagre apresentou uma surpresa que trouxe alegria inesperada para Rosa e Antônio. A cabra estava visivelmente prenha. "Olha só isso", disse Rosa, acariciando a barriga da cabra. "Milagre vai ser mãe. Quando você acha que ela vai dar à luz?" Antônio perguntou. "Pelo tamanho da barriga, deve ser em algumas semanas." A perspectiva de novos filhotes de cabra na propriedade encheu ambos de antecipação. Para Rosa, era como um sinal de que novos começos eram sempre possíveis, não importando a idade. Enquanto isso, a algumas centenas de quilômetros dali, Marcos e Helena intensificavam suas buscas. Eles haviam percorrido várias cidades da região, visitado hospitais, casas de repouso e até registrado ocorrência policial de pessoa desaparecida. "Ela simplesmente sumiu", disse Helena, frustrada, durante uma parada para almoçar numa pequena cidade próxima a Diamantina. "Como uma pessoa de 74 anos some sem deixar rastro. Talvez ela tenha conseguido chegar até alguma cidade maior", Marcos especulou. "Ou talvez... Não diga isso. Ela está viva." "Tem que estar." A urgência da busca havia aumentado, porque os problemas financeiros dos dois se agravaram. Marcos descobrira que o carro usado que comprara tinha problemas sérios de motor, e os custos de reparo eram quase iguais ao valor que ele havia pagado pelo veículo. Helena, por sua vez, havia perdido o emprego depois que a empresa onde trabalhava fechou inesperadamente. "Marcos, eu estive pensando", disse Helena, mexendo distraidamente na comida. "E se a mamãe realmente tivesse alguma coisa de valor guardada? Lembra como ela era cuidadosa com aquela mala?" "Já pensamos nisso, Helena. Que valor poderia ter? Eram só roupas velhas e papéis." "Mas e se não eram? E se o papai deixou alguma coisa que nós não sabemos?" A dúvida estava corroendo os dois. Eles realmente não sabiam muito sobre a vida financeira dos pais. Joaquim sempre foi reservado sobre dinheiro, e Rosa nunca discutia esses assuntos com os filhos. "Vamos continuar procurando", Marcos decidiu. "Se ela estiver viva, vamos encontrar. E se ela tiver alguma coisa guardada, vamos fazer as pazes com ela", Helena completou, embora ambos soubessem que suas motivações não eram puramente altruístas. Naquela tarde, eles chegaram a Diamantina. Era uma cidade pequena o suficiente para que fosse possível fazer uma busca sistemática e grande o suficiente para que uma pessoa pudesse se esconder se quisesse. Começaram pelos hospitais e casas de repouso, mas não tiveram sucesso. Depois foram aos bancos, pensando que Rosa poderia ter tentado resolver questões financeiras. Foi no terceiro banco que visitaram que tiveram a primeira pista. "Desculpe", disse Marcos para o atendente. "Estamos procurando nossa mãe, Rosa Maria da Silva. Ela desapareceu há alguns meses e estamos preocupados." O atendente hesitou. Havia instruções claras sobre não fornecer informações sobre clientes, mas a situação parecia genuína. "Não posso dar informações específicas", disse o rapaz, "mas posso sugerir que vocês conversem com o gerente, Sr. Roberto Silva." Roberto recebeu os dois em sua sala, mas foi cauteloso. "Por que vocês estão procurando a senhora Rosa?" "Ela é nossa mãe", Helena explicou. Houve um mal-entendido familiar e ela saiu de casa. Estamos preocupados com ela." Roberto os estudou cuidadosamente. Havia algo na história que não batia completamente. Rosa havia mencionado filhos, mas sempre com uma certa amargura. Além disso, ela havia sido muito clara sobre querer manter sua privacidade. "Lamento, mas não posso fornecer informações sobre nossos clientes sem autorização expressa deles." "Mas ela é nossa mãe", Marcos insistiu. "Temos o direito de saber se ela está bem. Compreendem a preocupação de vocês, mas as leis de privacidade são claras. Se vocês quiserem, posso deixar um recado caso a senhora apareça por aqui." Marcos e Helena saíram do banco frustrados, mas agora tinham certeza de que estavam na cidade certa. O gerente claramente sabia alguma coisa sobre Rosa, mesmo que não pudesse falar. "Ela está aqui", disse Helena quando saíram do banco. "Tenho certeza." "Mas onde?"
Eles decidiram se hospedar numa pousada local e fazer uma busca mais sistemática. Diamantina não era tão grande assim. Se Rosa estivesse por ali, eles acabariam encontrando. Enquanto Marcos e Helena planejavam sua busca, Rosa estava numa reunião importante com o prefeito de Diamantina, Dr. Carlos Eduardo Fonseca. A fundação havia crescido tanto que atraiu a atenção oficial. Senhora Rosa, disse o prefeito, sua fundação será um grande benefício para nossa região. Quantas pessoas vocês pretendem empregar? Inicialmente, cerca de 20 profissionais, Rosa respondeu. Mas, com o crescimento, esse número pode aumentar significativamente. E sobre os investimentos na infraestrutura local? Estamos contratando apenas empresas locais para a construção. Todo o dinheiro fica na região. O prefeito estava impressionado. Raramente via um projeto particular de assistência social daquela magnitude. A senhora tem experiência nesse tipo de trabalho? Rosa sorriu. Tenho experiência de vida, Dr. Carlos. Sei o que é precisar de ajuda e não ter para onde ir. Isso me qualifica mais do que qualquer diploma. Depois da reunião, Rosa e Antônio foram verificar o progresso da construção. A primeira ala já estava quase pronta, com quartos individuais, banheiros adaptados para idosos, uma sala de convivência ampla e uma cozinha industrial. Em mais 2 meses, podemos começar a receber os primeiros moradores, disse Antônio. Mal posso esperar, Rosa respondeu. Já tenho uma lista de 15 pessoas que entraram em contato interessadas. Como elas souberam da fundação? As notícias se espalham rápido no interior, e algumas foram indicações de assistentes sociais de cidades vizinhas. Rosa não sabia que sua fama estava se espalhando além do que imaginava. A história da mulher que estava construindo um abrigo para idosos abandonados havia chegado até jornais regionais, e alguns repórteres estavam começando a se interessar pela história. Naquela noite, de volta à casinha, Rosa e Antônio jantaram na varanda, observando o milagre pastar tranquilamente no quintal. A cabra estava claramente prestes a dar à luz, e eles haviam preparado um local especial para o parto. Rosa, disse Antônio, tenho uma confissão a fazer. Qual? Quando nos conhecemos naquela ponte, eu pensei que talvez fosse o fim da minha vida. Estava doente, abandonado, sem esperança. Ele parou para tomar um gole de café. Nunca imaginei que seria o começo da melhor fase da minha vida. Rosa sorriu, sentindo um calor no peito. Para mim também, Antônio. Encontrei em você a família que eu pensei ter perdido. E agora vamos criar uma família maior ainda, com todas as pessoas que vamos acolher na fundação. É isso mesmo, uma família escolhida, baseada no carinho e no respeito, não apenas no sangue. Enquanto conversavam, nenhum dos dois notou o carro que passou lentamente pela estrada, com 2 passageiros observando atentamente as propriedades rurais. Marcos e Helena haviam decidido explorar os arredores de Diamantina, achando que talvez Rosa estivesse morando em alguma fazenda ou sítio da região. Eles não reconheceram a casinha simples onde a mãe morava, nem notaram a figura familiar sentada na varanda. A distância e a pouca luz do entardecer fizeram com que passassem direto, sem perceber que estavam a poucos metros de quem procuravam. Amanhã continuamos a busca, disse Marcos, dirigindo de volta para a cidade. Tenho um pressentimento de que vamos encontrá-la em breve, Helena respondeu. Se soubessem como estavam certos, e se soubessem o que Rosa havia se tornado durante os meses de ausência, talvez pensassem 2 vezes sobre o que fariam quando finalmente a encontrassem. O nascimento dos filhotes de Milagre aconteceu numa manhã ensolarada, 3 dias depois da passagem despercebida de Marcos e Helena pela estrada. Rosa acordou com os balidos baixinhos da cabra e encontrou 2 filhotes pequenos e molhados no abrigo que haviam preparado. Antônio, venha ver, gritou ela, emocionada. Os filhotes eram perfeitos, um marrom como a mãe e outro branco como neve. Milagre os lambia carinhosamente, demonstrando o mesmo instinto maternal que Rosa sempre admirara nos animais. São lindos, disse Antônio, observando a cena com um sorriso. E nascem numa época de renovação para todos nós. Vou chamar este de Esperança, disse Rosa, apontando para o filhote branco, e este de Recomeço, completou, indicando o marrom. Era como se a vida estivesse lhes dando sinais de que escolhas certas haviam sido feitas. Cada novo dia trazia progressos na construção da fundação,
novos contatos de pessoas interessadas em ser acolhidas e uma sensação crescente de propósito. Mas a paz seria interrompida mais cedo do que Rosa esperava. Naquela mesma manhã, Marcos e Helena haviam decidido tentar uma abordagem diferente. Em vez de procurar casa por casa, resolveram conversar com comerciantes e pessoas que poderiam conhecer todos na região. Estamos procurando uma senhora de 74 anos, explicou Helena para Dona Maria, proprietária de um pequeno mercado no centro de Diamantina. Ela tem uma cabra e carrega sempre uma mala de couro. Os olhos de Dona Maria se iluminaram. Ah, vocês devem estar falando da Dona Rosa. Que mulher admirável. Está fazendo uma obra linda lá nos arredores da cidade. Marcos e Helena trocaram olhares surpresos. Obra? Perguntou Marcos. Uma fundação para cuidar de idosos abandonados pelas famílias. Coisa mais linda de se ver. Dona Rosa é uma santa, eu digo. A senhora sabe onde ela mora? Mora numa casinha simples na estrada para São Gonçalo. Mas quase todo dia está no canteiro de obras da fundação, supervisionando a construção. Helena sentiu o coração acelerar. E essa obra é muito cara. Dona Maria baixou a voz, como quem vai contar um segredo. Dizem que ela está gastando uma fortuna. Ninguém sabe de onde vem tanto dinheiro, mas ela contratou mais de 20 pessoas e está construindo um prédio enorme. Marcos sentia uma mistura de confusão e crescente suspeita. Como a mãe, que sempre vivera modestamente, teria dinheiro para uma obra daquela magnitude? A senhora poderia nos dar indicações de como chegar lá? Helena perguntou. Dona Maria desenhou um mapa improvisado no verso de um papel. Vocês são família da Dona Rosa? Que bom! Ela merece ter a família por perto numa idade dessas. Quando saíram do mercado, Marcos estava visivelmente perturbado. Helena, aquela nossa mãe que sempre reclamava de dinheiro, que contava centavos para comprar comida, está construindo uma fundação? É o que parece. De onde veio esse dinheiro? Só há uma explicação, Helena disse lentamente. O papai deixou algo que nós não sabíamos. A raiva começou a crescer no peito de Marcos. Quer dizer que ela nos deixou pensar que não havia nada, enquanto tinha dinheiro guardado? Calma, Marcos. Vamos conversar com ela primeiro. Deve ter uma explicação. Mas Marcos já estava tomado pela indignação. Uma explicação? A explicação é que ela nos enganou. Fingiu ser pobre enquanto escondia uma fortuna. Eles seguiram as indicações de Dona Maria e chegaram ao canteiro de obras da Fundação Esperança, por volta do meio-dia. A visão que os recebeu foi impressionante. Um prédio de 2 andares em construção avançada, dezenas de operários trabalhando e uma movimentação que sugeria um empreendimento muito bem financiado. Meu Deus, sussurrou Helena. Quanto será que isso está custando? Marcos perguntou, observando a obra. Eles perguntaram para um dos operários sobre a dona da obra e foram informados de que ela estava numa reunião no escritório temporário, montado numa construção menor ao lado. Rosa estava, indeed, numa reunião com o engenheiro responsável pela obra, discutindo detalhes sobre a instalação de elevadores para facilitar o acesso dos futuros moradores idosos. Quando Antônio apareceu na porta com uma expressão preocupada, ela soube imediatamente que algo estava errado. Rosa, tem 2 pessoas lá fora perguntando por você. Dizem que são seus filhos. O sangue de Rosa gelou. Ela havia pensado nesse momento muitas vezes, ao longo dos meses, mas agora que ele chegara, sentia-se despreparada. Onde eles estão? Na entrada do canteiro. Rosa respirou fundo e se levantou. Senhor. Fernando, disse para o engenheiro. Vamos continuar nossa reunião mais tarde. Preciso resolver uma questão familiar. Quando saiu do escritório, viu Marcos e Helena parados ao lado do carro, olhando ao redor com expressões de incredulidade. Eles a viram ao mesmo tempo e se aproximaram. Mamãe, disse Helena, e Rosa notou que sua voz soava forçada, artificial. Filhos, Rosa respondeu, mas sua voz era fria como gelo. Mãe, nós estávamos preocupados, Marcos começou. Procuramos por toda parte. Rosa os estudou por um momento. Ambos pareciam bem vestidos, bem alimentados. Não havia sinais de sofrimento real nos rostos deles. Preocupados? Ela repetiu. Que interessante. Não pareciam muito preocupados quando me abandonaram numa estrada deserta.
Mãe, nós podemos explicar, Helena disse rapidamente. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? A voz de Rosa se elevou. Vocês me levaram para o meio do nada, me abandonaram com uma cabra e disseram que venderam minha casa. Que parte disso foi mal-entendido? Alguns operários começaram a parar para observar a discussão. Antônio se aproximou discretamente, ficando ao lado de Rosa em sinal de apoio. Mãe, vamos conversar com calma, Marcos sugeriu, claramente desconfortável com a atenção que estavam atraindo. Por que vocês estão aqui? Rosa perguntou diretamente. O que vocês querem? Helena e Marcos trocaram olhares. A pergunta direta os pegou desprevenidos. Queremos fazer as pazes, Helena disse finalmente. Fazer as pazes, Rosa repetiu lentamente. E não tem nada a ver com isso? Ela fez um gesto abrangente, indicando a obra ao redor. Com isso? Marcos fingiu não entender. Com o dinheiro que vocês descobriram que eu tenho. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Rosa viu nos rostos dos filhos a confirmação de tudo que suspeitara. Mãe, Marcos tentou novamente. Nós não sabíamos que a senhora tinha recursos. Se soubessem, não teriam me abandonado, Rosa completou. É isso? Não é só isso, Helena protestou. Nós realmente sentimos falta da senhora. Rosa riu, mas não havia humor na risada. Sentiram falta de mim ou sentiram falta do dinheiro que acham que eu tenho? As duas coisas, Marcos respondeu com honestidade brutal. A resposta franca do filho foi como um tapa na cara de Rosa. Por um momento ela ficou sem palavras. Pelo menos você é honesto sobre sua ganância, ela disse finalmente. Mãe, vamos ser práticos, Marcos continuou. A senhora tem 74 anos. Para que precisa de todo esse dinheiro? Nós somos seus filhos, seus herdeiros naturais. Poderíamos ajudá-la a administrar tudo isso. Administrar? Rosa sentiu a raiva subindo como lava quente. Vocês querem administrar meu dinheiro? Nós conhecemos investimentos, mercado financeiro, Helena acrescentou. Poderíamos fazer esse dinheiro render muito mais. Rosa olhou para os dois filhos como se os visse pela primeira vez. Ali estavam duas pessoas que haviam saído de seu ventre, que ela havia criado com amor e sacrifício, e tudo o que eles viam quando olhavam para ela era uma fonte de dinheiro. Antônio, disse ela virando-se para o amigo, por favor, chame o segurança. Mãe, não precisa disso, Marcos protestou. Somos seus filhos. Vocês perderam o direito de me chamar de mãe quando me abandonaram naquela estrada, Rosa disse com firmeza. E agora querem que eu acredite que voltaram por amor? Que conveniente que esse amor tenha aparecido justamente quando descobriram que eu tenho dinheiro. Nós podemos cuidar da senhora. Helena tentou uma última vez. Como vocês cuidaram quando me deixaram para morrer no meio do nada? A senhora não morreu, Marcos apontou, como se isso justificasse tudo. Rosa o olhou com uma expressão que misturava desprezo e pena. Vocês estão certos. Eu não morri. Eu renasci. Descobri quem realmente me importa e quem realmente importa para mim. E descobri também para que serve o dinheiro que seu pai deixou. O papai deixou dinheiro? Helena perguntou, confirmando as suspeitas de Rosa sobre as motivações deles. Deixou muito dinheiro. E sabem para que estou usando? Para criar uma família de verdade. Rosa apontou para a construção. 50 pessoas que foram abandonadas pelas próprias famílias vão encontrar aqui o que vocês nunca me deram. Respeito, dignidade e amor. Mas nós somos seus filhos de sangue, Marcos protestou. E daí? Rosa perguntou. Sangue não significa nada sem amor. Aquelas pessoas lá dentro, ela apontou novamente para a obra, vão se tornar mais minha família do que vocês jamais foram. O segurança havia chegado. Um homem grande e gentil que Rosa havia contratado especialmente para proteger a obra e os futuros moradores. Senhor Ademir, por favor, acompanhe estas pessoas até a saída, Rosa pediu. Mãe, a senhora não pode fazer isso, Helena gritou. Posso sim. Esta é minha propriedade, e vocês não são bem-vindos aqui. Nós vamos contestar isso na justiça, Marcos ameaçou. Somos seus herdeiros legais. Rosa sorriu pela primeira vez desde que os vira. Podem tentar, mas vão descobrir que todo o meu dinheiro já foi transferido para a Fundação Esperança.
Eu sou apenas a presidente vitalícia. Quando eu partir, tudo fica para a fundação. A expressão de horror nos rostos dos filhos foi quase cômica. Rosa viu o momento exato em que eles compreenderam que haviam perdido para sempre qualquer chance de herdar sua riqueza. A senhora não pode fazer isso, Helena repetiu, mas agora havia desespero em sua voz. Já fiz, Rosa respondeu calmamente. No mês passado, tudo legalizado, registrado e reversível. Marcos tentou se aproximar, mas o segurança bloqueou seu caminho. A senhora vai se arrepender, ele disse, a máscara de filho preocupado finalmente caindo completamente. A senhora é uma mulher velha, sem família. Quem vai cuidar da senhora quando ficar doente? As 50 pessoas que eu vou acolher aqui, Rosa respondeu. As pessoas que sabem o que é gratidão de verdade. Enquanto o segurança escoltava Marcos e Helena para fora da propriedade, Rosa ouvia os gritos e ameaças deles se distanciando. Antônio se aproximou e colocou uma mão gentil em seu ombro. Está bem, Rosa. Estou melhor do que imaginava que ficaria. Ela respondeu, surpreendendo a si mesma. Sabe, Antônio, eu passei meses temendo este momento. Achei que seria muito doloroso. E não foi? Foi libertador. Agora tenho certeza absoluta de que fiz as escolhas certas. Eles voltaram para o escritório onde o engenheiro os esperava pacientemente. A reunião continuou normalmente, mas Rosa sentia uma leveza que não experimentava há anos. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Naquela noite, de volta à casinha, Rosa e Antônio se sentaram na varanda, observando o milagre cuidar dos filhotes recém-nascidos. Sabe o que mais me impressionou hoje? Rosa disse. O quê? Eles nem perguntaram como eu estava. Nem quiseram saber se eu estava bem, se estava feliz, se precisava de alguma coisa. A única coisa que os interessava era o dinheiro. Algumas pessoas são assim, Rosa. Só conseguem ver valor nas coisas materiais. É triste. Eles perderam a oportunidade de conhecer a mulher em que me transformei. Perderam a chance de fazer parte de algo realmente significativo. E o que você vai fazer se eles tentarem mesmo contestar na justiça? Rosa sorriu. Dr. Henrique já me orientou sobre isso. A transferência para a fundação foi feita corretamente. Eles não têm base legal para contestar. Além disso, ela fez uma pausa. Eu tenho algumas gravações interessantes. Gravações? Sempre gravo minhas reuniões importantes, inclusive a de hoje. Ficou bem claro nas gravações que eles só voltaram por causa do dinheiro. Antônio riu. Rosa, você continua me surpreendendo. Antônio, vivemos 70 anos neste mundo. Aprendemos uma coisa ou duas sobre como nos proteger. Enquanto conversavam, nenhum dos dois viu o carro que passou novamente pela estrada, mais lentamente dessa vez. Marcos estava dirigindo e Helena observava atentamente a casinha. Então é ali que ela está morando, Helena disse. É uma casa muito simples para alguém que tem milhões, Marcos observou. Talvez seja teatro. Para ninguém suspeitar do dinheiro. Ou talvez ela realmente tenha mudado. Helena olhou para o irmão com surpresa. Você está defendendo ela? Não estou defendendo. Estou tentando entender. Marcos parou o carro alguns metros adiante. Helena, hoje eu vi algo na mamãe que nunca tinha visto antes. O quê? Força, determinação. Ela não estava tentando nos agradar, não estava pedindo nossa aprovação. Era como se fosse uma pessoa completamente diferente. E daí? E daí que talvez tenhamos perdido mais do que dinheiro quando a abandonamos. Helena ficou em silêncio por alguns momentos. Você está com remorso? Estou pensando que talvez tenhamos sido muito precipitados. Hoje ela falou sobre amor, sobre família de verdade, sobre propósito. Quando foi a última vez que nós falamos sobre essas coisas? Marcos, não me diga que você está ficando sentimental. Não é sentimentalismo, Helena. É que, olha para nós, estamos desesperados atrás do dinheiro dela, brigando para herdar o que ela construiu. E ela está usando esse mesmo dinheiro para ajudar estranhos. E daí? E daí que talvez ela esteja certa. Talvez nós realmente não mereçamos ser chamados de filhos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ambos estavam começando a entender que haviam perdido muito mais do que uma herança. Haviam perdido a última chance de realmente conhecer a mãe que criaram,
mas nunca compreenderam de verdade. As semanas que se seguiram ao confronto com os filhos foram marcadas por uma energia renovada em Rosa. Era como se finalmente ter enfrentado Marcos e Helena tivesse liberado uma força que ela não sabia que possuía. A construção da Fundação Esperança avançava rapidamente, e os primeiros moradores já haviam sido selecionados para se mudarem assim que as instalações estivessem prontas. Dona Rosa, disse Conceição, uma senhora de 82 anos, que seria uma das primeiras moradoras, a senhora não faz ideia do que isso representa para mim. Rosa estava fazendo as visitas finais para conhecer pessoalmente cada uma das pessoas que seriam acolhidas pela fundação. Conceição vivia numa casa precária nos arredores de uma cidade vizinha, abandonada pelos filhos, que se mudaram para São Paulo e nunca mais voltaram. Conte-me sua história, Conceição. Criei 5 filhos sozinha depois que meu marido teve um acidente. Trabalhei como lavadeira durante 40 anos para dar estudo para todos eles. Hoje nenhum deles atende meu telefonema. Rosa apertou a mão da mulher. Cada história que ouvia reforçava sua convicção de que estava fazendo a coisa certa. Na fundação, você vai ter um quarto próprio, 3 refeições por dia, assistência médica e, principalmente, vai ter uma família que se importa de verdade. Durante essas visitas, Rosa conheceu histórias impressionantes. Havia seu Alberto, de 76 anos, que havia sido despejado pelos próprios netos da casa que ele mesmo construiu. Dona Carmen, de 80 anos, que vivia numa casa de repouso deplorável, onde os filhos a colocaram e nunca mais visitaram. Sebastião, de 83 anos, que morava debaixo de uma ponte, depois que a família vendeu sua propriedade rural sem consultá-lo. Antônio, disse Rosa numa noite, cada história que ouço me faz ter mais certeza de que tomamos a decisão certa. Quantas pessoas já confirmaram? 47. E ainda temos lista de espera. Em menos de um mês teremos nossa própria comunidade funcionando. Rosa sorriu. Nossa família escolhida. Enquanto isso, Marcos e Helena estavam passando por sua própria jornada de reflexão. Depois do encontro com a mãe, eles haviam ficado numa pousada em Diamantina por alguns dias, tentando processar tudo o que havia acontecido. Marcos, disse Helena uma manhã, eu tenho pensado muito no que a mamãe disse. Sobre o quê? Sobre família de verdade. Sobre amor sem interesse. Helena mexia distraidamente no café. Quando foi a última vez que visitamos ela sem querer alguma coisa? Marcos considerou a pergunta. Não lembro. Eu também não. Sempre que íamos lá, era para pedir dinheiro emprestado, ou para que ela cuidasse das crianças, ou para que fizesse algum favor. E ela sempre fazia. Sempre, sem reclamar, sem cobrar nada em troca. A conversa foi interrompida por um dos filhos de Helena, que ligou pedindo dinheiro para pagar uma conta universitária. Depois de desligar, Helena olhou para Marcos com uma expressão pensativa. Sabe o que é irônico? Meu filho acabou de me ligar pedindo dinheiro, igual nós sempre fizemos com a mamãe. E sabem o que senti? Irritação. Por quê? Porque ele só me liga quando precisa de alguma coisa. Nunca pergunta como eu estou, se preciso de alguma coisa, se estou feliz. Marcos assentiu lentamente. É exatamente o que nós fazíamos com ela. E agora entendo como ela se sentia. Naquela tarde, eles decidiram dar uma volta pela cidade e acabaram passando novamente pelo canteiro de obras da fundação. A construção estava praticamente finalizada e havia uma movimentação intensa de caminhões entregando móveis e equipamentos. É impressionante, admitiu Helena. O que ela conseguiu fazer em tão pouco tempo? Com o dinheiro do papai, Marcos acrescentou, mas sua voz não tinha mais a amargura de antes. Marcos, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se nós tivéssemos esse dinheiro, o que faríamos com ele? Marcos pensou por um momento. Provavelmente compraria uma casa maior, um carro melhor. Talvez faria uma viagem. Coisas para nós mesmos. E ela escolheu ajudar 50 pessoas desconhecidas. Eles ficaram observando o movimento no canteiro por alguns minutos em silêncio. Helena, acho que nossa mãe se tornou uma pessoa melhor do que nós jamais fomos. Ou talvez ela sempre tenha sido e nós nunca percebemos. No dia da inauguração da Fundação Esperança, Rosa estava nervosa como não se sentia há anos. Era um grande evento para a região,
com a presença do prefeito, vereadores, líderes comunitários e dezenas de moradores locais curiosos para conhecer a nova instituição. Está tudo perfeito, Rosa, disse Antônio, verificando os últimos detalhes. A fundação realmente estava impressionante. 2 andares com quartos individuais, cada um com banheiro adaptado, uma sala de convivência ampla e aconchegante, uma biblioteca pequena, mas bem abastecida, uma cozinha industrial que serviria refeições nutritivas e saborosas, um consultório médico onde um clínico geral atenderia 3 vezes por semana e um jardim lindo na parte de trás, onde os moradores poderiam cultivar hortas e criar pequenos animais. 52 pessoas vão ter um lar de verdade aqui, Rosa murmurou, observando tudo com emoção. A cerimônia de inauguração foi simples, mas emocionante. Rosa fez um discurso curto, explicando a filosofia da fundação. Aqui ninguém é um fardo, todos são família. Aqui a idade é respeitada, a sabedoria é valorizada e o amor é incondicional. O primeiro grupo de moradores chegou no dia seguinte. Rosa e Antônio os receberam pessoalmente, ajudando cada um a se instalar em seu novo quarto. A emoção era palpável. Dona Rosa, disse seu Alberto, segurando as mãos dela. Há 2 anos eu dormia no relento. Hoje tenho um quarto só meu, com banheiro e uma janela que dá para o jardim. Como posso agradecer isso? Sendo feliz, seu Alberto. É só isso que eu peço. Conceição chegou carregando apenas uma sacola pequena com suas poucas pertences. Quando viu seu quarto, simples, mas limpo e acolhedor, começou a chorar. Nunca tive um quarto só meu, disse ela. Mesmo quando criança, sempre dividia com irmãos ou filhos. À medida que os moradores se instalavam, Rosa observava como rapidamente eles começaram a formar vínculos. Dona Carmen, que era muito boa em bordado, ofereceu-se para ensinar outras moradoras. Seu Sebastião, que havia sido marceneiro, se propôs a fazer pequenos reparos e móveis para a comunidade. Alberto, que tocava violão, organizou pequenos saraus noturnos na sala de convivência. É exatamente o que eu imaginava, Rosa disse para Antônio, observando um grupo de moradores jogando dominó na varanda. Uma família de verdade, baseada no respeito e no carinho, não apenas no sangue. Durante esse período, Rosa notou que às vezes via um carro parado na estrada, observando a fundação de longe. Suspeitava que fossem Marcos e Helena, mas eles nunca se aproximavam. Antônio, acho que meus filhos estão nos observando. Tem certeza? Já vi o mesmo carro várias vezes. Sempre para alguns minutos e depois vai embora. O que você acha que eles querem? Rosa pensou por um momento. Não sei. Talvez estejam planejando alguma coisa, ou talvez... Ela hesitou. Talvez estejam apenas tentando entender. A vida na fundação estabeleceu sua própria rotina. As manhãs começavam com café coletivo, onde todos se reuniam para conversar e planejar o dia. Alguns moradores cuidavam da horta, outros ajudavam na cozinha, outros ainda se dedicavam a atividades artesanais. À tarde, havia jogos, leitura ou simplesmente conversas na varanda. As noites eram para os saraus organizados por seu Alberto ou para assistir televisão juntos na sala de convivência. Sabe, Rosa, disse Conceição numa tarde, faz tempo que não me sinto útil. Aqui, ajudando na cozinha, cuidando da horta, conversando com as amigas, me sinto viva novamente. Era exatamente isso que eu queria, Rosa respondeu. Um lugar onde vocês não fossem apenas cuidados, mas onde pudessem continuar contribuindo. A senhora fez mais do que nos dar um teto. A senhora nos devolveu a dignidade. Rosa sentia-se realizada como nunca antes em sua vida. Cada sorriso dos moradores, cada história de superação que ouvia, cada momento de alegria compartilhada na fundação, tudo confirmava que havia tomado as decisões certas. Mas a tranquilidade seria testada quando uma reportagem sobre a fundação foi publicada num jornal regional. O título da matéria era Idosa abandonada pela família cria lar para outros rejeitados e contava a história de Rosa de forma resumida, mas impactante. Rosa, disse Antônio, mostrando o jornal. Nossa história chegou à imprensa. Rosa leu a matéria com atenção. O repórter havia feito um bom trabalho.
focando no aspecto humano da história e na importância social da fundação. Mas havia um parágrafo que a preocupou. Segundo fontes locais, a senhora Rosa Maria da Silva teria investido cerca de R$ 2 milhões na construção e operação da fundação, levantando questões sobre a origem desses recursos. Isso vai trazer atenção indesejada, Rosa murmurou. Você acha que seus filhos vão ver? Tenho certeza que sim, e provavelmente outras pessoas também. Rosa estava certa. A matéria foi republicada em outros jornais da região e chegou até as mídias sociais. Suddenly, a história da vovó milionária que virou filantropa estava se espalhando além do que ela havia imaginado. No mesmo dia em que a matéria foi publicada, Rosa recebeu uma visita inesperada. Era um advogado de Belo Horizonte, representando uma parte interessada que preferia não se identificar. Senhora Rosa, disse o advogado, meu cliente tem motivos para acreditar que a transferência de seus bens para a fundação pode ter sido feita sob coerção ou sem plena capacidade mental. Rosa riu. Seu cliente são meus filhos, não é mesmo? Não posso confirmar a identidade de meu cliente. Não precisa. Eu sei exatamente quem os está financiando. Rosa chamou Antônio e Dr. Henrique Moura, que chegaram rapidamente. Doutor. Henrique, ela disse, este advogado está questionando minha capacidade mental na época em que transferi meus bens para a fundação. Com base em quê? Dr. Henrique perguntou. O advogado visitante abriu sua pasta. Com base no fato de que uma pessoa racional não doaria uma fortuna para desconhecidos, negligenciando seus próprios filhos. Rosa sentiu a raiva subindo, mas manteve a voz calma. Então, na sua opinião, ser generoso é sinal de insanidade? Não é isso. É exatamente isso que você está sugerindo. Que por que escolhi ajudar pessoas necessitadas, em vez de dar dinheiro para filhos gananciosos que me abandonaram, eu devo estar louca. Dr. Henrique interveio. Meu caro colega, a senhora Rosa passou por avaliação psicológica completa antes de fazer a transferência. Tenho todos os laudos médicos atestando sua plena capacidade mental. Além disso, Rosa acrescentou, tenho gravações das conversas com meus filhos que deixam bem claro que eles só voltaram por causa do dinheiro. O advogado pareceu desconfortável. Meu cliente gostaria de propor um acordo. Que tipo de acordo? 50% dos bens para os filhos, 50% para a fundação. Rosa olhou para ele como se tivesse ouvido uma piada. Não. A senhora nem quer ouvir os detalhes? Não preciso, a resposta é não. Rosa se levantou. Meus filhos tiveram a chance de ser minha família, escolheram ser meus credores. Agora é tarde demais. A senhora pode estar tomando uma decisão que vai se arrepender. Rosa sorriu. Sabe de uma coisa? Eu me arrependo de muita coisa na vida. De ter sido permissiva demais com meus filhos, de ter permitido que me tratassem como se fosse invisível, de não ter valorizado a herança que meu marido me deixou mais cedo. Ela fez uma pausa. Mas criar esta fundação, ajudar essas 50 pessoas, isso é a única coisa na minha vida de que nunca vou me arrepender. O advogado guardou os papéis e se levantou. Meu cliente não vai desistir facilmente. Espero que não, Rosa respondeu. Porque cada tentativa que eles fizerem só vai provar mais ainda que minha decisão foi acertada. Depois que o advogado saiu, Rosa, Antônio e Dr. Henrique se sentaram para conversar. Eles vão continuar tentando, Dr. Henrique alertou. Deixe que tentem. Tenho minha consciência limpa e minha documentação em ordem. Naquela noite, Rosa caminhou pelos corredores da fundação, ouvindo os sons de sua nova família. Conversas baixinhas, risos ocasionais, o som suave de um violão na sala de convivência. Parou na porta de alguns quartos, vendo moradores lendo, bordando ou simplesmente descansando em suas próprias camas. Joaquim, sussurrou para o marido falecido, espero que você aprove o que fiz com seu presente. Transformei sua previdência em 50 histórias de recomeço. Na casinha, Milagre e seus filhotes dormiam tranquilamente no quintal. Esperança e Recomeço haviam crescido e brincavam durante o dia com os moradores da fundação, trazendo alegria adicional para todos. Rosa se deitou naquela noite sabendo que, independentemente do que seus filhos tentassem fazer, ela havia encontrado sua verdadeira vocação. Aos 74 anos,
Finalmente descobrira quem realmente era. Não apenas uma mãe abandonada, mas uma líder, uma protetora, uma criadora de lares e esperanças. E ela estava apenas começando. Os meses seguintes trouxeram uma sequência de tentativas cada vez mais desesperadas de Marcos e Helena para contestar as decisões da mãe. Rosa recebia regularmente visitas de diferentes advogados, cada um com uma nova estratégia legal para tentar anular a transferência dos bens para a fundação. Senhora Rosa, disse Dr. Henrique numa manhã, eles contrataram um escritório muito caro de Belo Horizonte. Estão realmente investindo pesado nisso. E nós estamos preparados. Completamente. Toda a documentação está perfeita e temos os laudos médicos comprovando sua plena capacidade mental. Além disso, doutor. Henrique sorriu. As gravações das conversas com seus filhos são evidências devastadoras das motivações deles. Rosa assentiu, mas estava mais interessada em outros assuntos. Dr. Henrique, quero discutir a expansão da fundação. Expansão? Temos lista de espera de mais de 100 pessoas. Quero construir uma segunda ala. O advogado a olhou com admiração. Enquanto enfrentava uma batalha judicial custosa e estressante, Rosa continuava focada em ampliar sua obra social. Quanto a senhora pretende investir? Mais R$500 mil. Quero dobrar nossa capacidade. A senhora tem certeza, com os custos legais desta briga? Dr. Henrique, eu tenho recursos suficientes para lutar com meus filhos durante décadas e ainda assim continuar expandindo a fundação. O dinheiro que Joaquim deixou foi muito bem investido ao longo dos anos. Durante essa conversa, Rosa não sabia que estava sendo observada através da janela por um homem com câmera fotográfica. Marcos e Helena haviam contratado um detetive particular para documentar as atividades da mãe, esperando encontrar evidências de comportamento irracional que pudessem usar no processo judicial. O detetive, chamado Carlos Mendes, estava há semanas documentando a rotina de Rosa. Suas fotos mostravam uma mulher ativa e lúcida, supervisionando construções, participando de reuniões, interagindo carinhosamente com os moradores da fundação. Era exatamente o oposto do que Marcos e Helena esperavam que ele encontrasse. Sr. Marcos, disse Carlos durante um encontro para entregar seu relatório, preciso ser honesto. Não encontrei nenhuma evidência de comportamento irracional ou indicações de problemas mentais. Como assim? Helena perguntou frustrada. Sua mãe é uma das pessoas mais organizadas e coerentes que já observei. Ela administra a fundação com eficiência, mantém relacionamentos saudáveis, toma decisões lógicas. Se eu não soubesse da idade dela, diria que tem o comportamento de alguém muito mais jovem. Marcos e Helena trocaram olhares desanimados. Carlos continuou. Na verdade, as pessoas com quem conversei na região têm apenas elogios para sua mãe. Ela é vista como uma espécie de santa local. E sobre o dinheiro, Marcos insistiu. Ela está gastando tudo de forma irresponsável. Pelo contrário, conversei discretamente com fornecedores e prestadores de serviços. Ela negocia preços, pede orçamentos de várias empresas, toma decisões financeiras muito sensatas. A fundação está sendo construída de forma econômica e eficiente. Helena se levantou frustrada. Então você está dizendo que nossa mãe está completamente sã e fazendo tudo certo? É exatamente isso que estou dizendo. E há mais uma coisa. Carlos hesitou antes de continuar. Durante minhas investigações, descobri algo que vocês talvez não saibam. O quê? Sua mãe não gastou nem 10% do patrimônio total que possui. Ela ainda tem recursos suficientes para manter a fundação funcionando por décadas, construir várias outras unidades e ainda sobrar uma fortuna considerável. A informação caiu como uma bomba. Marcos e Helena sempre pensaram que Rosa estava gastando toda a herança na fundação, mas descobrir que ela tinha muito mais dinheiro do que imaginavam foi um choque. Quanto ela tem? Helena perguntou com a voz trêmula. Baseado no que consegui apurar, mais de 2 milhões ainda em investimentos, fora os terrenos que não foram vendidos. Naquela mesma tarde, enquanto Rosa supervisionava o início das obras da segunda ala da fundação, ela notou mais movimento que o normal na estrada. Além do carro que sempre aparecia de longe,
Agora havia outros veículos e pessoas estranhas na região. Antônio, disse ela, acho que estamos atraindo atenção demais. Você acha que é por causa dos processos judiciais? Ou por causa da reportagem no jornal? As pessoas estão curiosas sobre a vovó milionária. A preocupação de Rosa se mostrou justificada quando, no final daquela semana, um repórter de televisão de Belo Horizonte apareceu na fundação pedindo uma entrevista. Senhora Rosa, nossa emissora gostaria de fazer uma reportagem especial sobre sua história. A senhora que foi abandonada pela família e criou um império da solidariedade. Rosa hesitou. Publicidade poderia trazer doações e voluntários para a fundação, mas também atrairia mais atenção indesejada. Posso pensar sobre isso? Ela pediu. Claro, mas a senhora sabe que sua história é inspiradora. Muitas pessoas poderiam se beneficiar ao ouvir sobre sua jornada. Depois que o repórter saiu, Rosa conversou com os moradores da fundação sobre a proposta. Dona Rosa, disse Conceição, acho que a senhora deveria aceitar. Sua história pode ajudar outras pessoas em situações parecidas com a nossa. E pode trazer mais recursos para a fundação, acrescentou seu Alberto. Quanto mais gente souber do nosso trabalho aqui, mais pessoas podem querer ajudar. Rosa decidiu aceitar, mas com condições. A reportagem seria feita focando na fundação e nos moradores, não na sua riqueza pessoal. A entrevista foi gravada numa manhã ensolarada, na varanda da fundação, com moradores participando das atividades diárias ao fundo. Rosa contou sua história de forma simples e direta, enfatizando a transformação pessoal que havia vivido e o propósito que encontrara na sua nova vida. O que eu gostaria que as pessoas entendessem, disse ela para a câmera, é que família não é apenas sangue. Família é quem está ao seu lado quando você precisa, quem se alegra com suas conquistas, quem se importa com seu bem-estar. Aqui na Fundação, temos 50 pessoas que são mais família para mim do que qualquer parente biológico. A reportagem foi ao ar numa quinta-feira à noite e teve repercussão muito maior do que Rosa esperava. No dia seguinte, a Fundação recebeu dezenas de telefonemas de pessoas querendo ajudar, fazer doações ou se candidatar para morar lá. Mas também trouxe consequências inesperadas. Marcos e Helena assistiram à reportagem e ficaram chocados ao ver a mãe falando na televisão como uma pessoa segura, articulada, completamente diferente da mulher submissa que conheciam. Ela está nos humilhando publicamente, disse Marcos furioso. Marcos, você ouviu o que ela disse? Que nós não somos família de verdade para ela? Ouvi. E isso só prova o que eu sempre disse. Ela está mentalmente alterada. Mas Helena estava começando a ver as coisas de forma diferente. Marcos, e se ela estiver certa? Certa sobre o quê? Sobre nós não sermos família de verdade. Quando foi a última vez que você se preocupou com o bem-estar dela e não com o dinheiro que ela podia nos dar? Marcos ficou em silêncio. A pergunta era desconfortável demais para ser respondida facilmente. Helena, você está ficando sentimental. Não, estou sendo honesta. Olha para nós, Marcos. Estamos gastando uma fortuna com advogados para brigar pelo dinheiro de uma mulher que abandonamos para morrer numa estrada. Nós não a abandonamos para morrer. Não? Então por que fizemos aquilo? Porque... Marcos parou, percebendo que não tinha uma resposta que não o fizesse parecer monstruoso. Enquanto isso, Rosa estava lidando com as consequências positivas da exposição midiática. Empresários locais ofereceram materiais de construção para a expansão da fundação. Médicos se voluntariaram para atender gratuitamente. Uma universidade próxima ofereceu estudantes de enfermagem para fazer estágios na fundação. Rosa, disse Antônio, você criou um movimento. Não era essa a minha intenção, mas se está ajudando mais pessoas, então estou feliz. A fundação se tornou um ponto de referência na região. Autoridades estaduais vieram visitar para estudar o modelo e possivelmente replicá-lo em outras cidades. Rosa se viu na posição inusitada de consultora para projetos similares. Senhora Rosa, disse o secretário de Assistência Social do Estado, gostaríamos de propor uma parceria oficial. O governo estadual poderia financiar a criação de fundações similares em outras regiões, usando o modelo que a senhora desenvolveu. Seria uma honra, Rosa respondeu.
Mas tenho uma condição. Qual? Que cada nova fundação seja administrada por pessoas que realmente passaram pela experiência do abandono. Não por burocratas que nunca souberam o que é ser rejeitado pela própria família. A proposta foi aceita e Rosa se tornou oficialmente consultora para o Programa Estadual de Acolhimento para Idosos. Ironicamente, a mulher que havia sido abandonada por ser considerada inútil agora era procurada por sua expertise e sabedoria. Durante esse período de crescimento e reconhecimento, Rosa mantinha sua rotina simples. Continuava morando na casinha com Antônio, cuidando de Milagre e seus filhotes, supervisionando pessoalmente a fundação. A fama não havia mudado sua essência. Sabe, Antônio, disse ela numa noite, às vezes penso que meus filhos me fizeram o maior favor da minha vida. Como assim? Se eles não tivessem me abandonado, eu nunca teria descoberto de que era capaz. Teria morrido sendo apenas a mãe deles, a viúva do Joaquim. Agora sou Rosa Maria da Silva, fundadora e presidente da Fundação Esperança. Você se arrepende de alguma coisa? Rosa pensou por um longo momento. Me arrependo de ter demorado 74 anos para descobrir quem eu realmente era. Naquela mesma noite, Marcos e Helena estavam numa reunião difícil com seus advogados. Os profissionais foram diretos. As chances de sucesso no processo eram mínimas. O patrimônio foi transferido legalmente, explicou o advogado principal. Sua mãe estava em plena posse de suas faculdades mentais. Temos laudos médicos recentes comprovando isso. E as gravações que ela possui das conversas de vocês são problemáticas para nosso caso. Problemáticas como? Helena perguntou. Elas deixam muito claro que o interesse de vocês era puramente financeiro. Isso não ajuda a construir um argumento de que vocês são filhos amorosos prejudicados pela mãe. Marcos bateu o punho na mesa. Então não há nada que possamos fazer? Há uma última opção, mas é arriscada. Qual? Poderíamos tentar uma ação alegando que vocês foram induzidos ao erro quando a abandonaram, que não sabiam da extensão do patrimônio dela. Mas isso implicaria em admitir publicamente que abandonaram uma idosa, o que poderia ter consequências criminais. Helena sentiu um frio na barriga. Consequências criminais? Abandono de idoso vulnerável é crime. Se vocês admitirem isso publicamente, esqueça, Marcos disse rapidamente. Não vamos por esse caminho. Depois da reunião, os irmãos caminharam em silêncio pelas ruas de Belo Horizonte. A realidade estava se impondo. Eles haviam perdido não apenas a herança, mas também qualquer chance de reconciliação genuína com a mãe. Marcos, disse Helena finalmente, acho que chegou a hora de desistirmos. Desistir do processo. Desistir de tudo. Do dinheiro, das mentiras, das justificativas. Acho que nossa mãe tinha razão desde o começo. Helena, não, escuta. Ela disse que nós só a procuríamos quando precisávamos de alguma coisa. Era verdade. Ela disse que nunca demonstramos amor real por ela. Também era verdade. E agora, vendo o que ela conseguiu construir, vendo como está ajudando tantas pessoas, Helena parou para enxugar as lágrimas. Acho que ela se tornou a pessoa que sempre deveria ter sido, e nós continuamos sendo as mesmas pessoas egoístas de sempre. Marcos olhou para a irmã, vendo nela um reflexo de seus próprios sentimentos. O que você está sugerindo? Que paremos de lutar contra ela e comecemos a lutar para nos tornarmos pessoas melhores. Talvez um dia, se conseguirmos mudar de verdade, ela possa nos perdoar. E o dinheiro? O dinheiro nunca foi nosso, Marcos. Era do papai, depois passou para ela, e ela escolheu o que fazer com ele. Talvez seja a hora de aceitarmos que suas escolhas foram melhores que as nossas. Naquela noite, os dois irmãos tomaram uma decisão que mudaria o rumo de seus relacionamentos para sempre. Decidiram encerrar a batalha judicial e tentar uma aproximação diferente com a mãe. Uma aproximação baseada em honestidade e arrependimento genuíno, não em interesse financeiro. Enquanto isso, Rosa dormia tranquilamente em sua casinha simples, cercada pelos sons de sua nova família. Os balidos suaves de Milagre e seus filhotes, a respiração pausada de Antônio no quarto ao lado e, ao longe, os ruídos noturnos da fundação, onde 50 pessoas dormiam seguras e amadas. Ela não sabia que seus filhos finalmente estavam começando a entender
as lições que ela havia tentado ensinar durante toda a vida: que o amor verdadeiro não se compra, que família se constrói com ações e não apenas com palavras, e que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. 6 meses após a reportagem televisiva, a Fundação Esperança havia se tornado muito mais do que Rosa jamais imaginara. A segunda ala estava concluída, abrigando agora 90 pessoas. A horta comunitária fornecia legumes frescos não apenas para os moradores, mas também para famílias carentes da região. O projeto de artesanato desenvolvido por Conceição e outras moradoras havia se tornado uma fonte de renda, com suas peças sendo vendidas numa loja cooperativa na cidade. Rosa, disse Antônio numa manhã, você viu as últimas estatísticas? Nossos moradores vivem em média 2 anos a mais do que pessoas da mesma idade em outras instituições. É o amor, Antônio. É impossível medir cientificamente, mas é real. Rosa estava certa. A diferença fundamental da Fundação Esperança era que cada morador sabia que era querido, valorizado, necessário. Não eram apenas pessoas sendo cuidadas, eram membros de uma família genuína. Seu Alberto havia formado uma pequena orquestra com outros moradores musicalmente inclinados. Suas apresentações atraíam visitantes de toda a região. Sebastião organizara uma oficina de marcenaria onde ensinava jovens da cidade, criando uma ponte entre gerações. Dona Carmen desenvolvera um programa de alfabetização para adultos que funcionava nas tardes, atendendo moradores da zona rural que nunca haviam aprendido a ler. Cada pessoa aqui descobriu que ainda tem muito a oferecer. Rosa observou durante uma reunião com a equipe da fundação. É isso que faz a diferença. Naquela tarde, Rosa recebeu uma ligação que a surpreendeu. Era Dr. Henrique, com novidades sobre o processo judicial. Rosa, tem uma notícia. Marcos e Helena retiraram a ação. Oficialmente, não há mais nenhum processo contra você. Rosa sentou-se lentamente. Eles desistiram? Completamente, e há mais. Eles querem agendar uma reunião com você. Para quê? Não quiseram especificar por telefone. Disseram apenas que gostariam de conversar, sem advogados, sem testemunhas. Só você e eles. Rosa ficou em silêncio por alguns momentos. O que você acha, Dr. Henrique? Acho que eles finalmente entenderam que perderam a batalha, mas cabe à senhora decidir se quer ouvi-los. Marque para amanhã, aqui na Fundação. Quero que vejam o que fizemos com o dinheiro que tanto queriam. Na manhã seguinte, Rosa se preparou cuidadosamente para o encontro. Escolheu um vestido simples, mas elegante, penteou os cabelos com esmero e pediu para Antônio ficar por perto, sem participar da conversa, mas disponível se precisasse de apoio. Marcos e Helena chegaram pontualmente. Rosa os esperou na sala de reuniões da Fundação, com vista para o jardim onde alguns moradores cuidavam da horta. Os filhos entraram hesitantes, claramente nervosos. Mamãe, disse Helena, e Rosa notou que sua voz estava diferente, mais suave, menos calculista. Sentem-se. Rosa indicou as cadeiras à sua frente. Eles se sentaram em silêncio por alguns momentos, observando através da janela Conceição, ensinando uma criança neta de um morador a plantar mudas. Mamãe, Marcos começou finalmente. Viemos pedir desculpas. Rosa o olhou sem expressão. Pedir desculpas por quê exatamente? Por tudo. Por termos abandonado a senhora, por termos vendido sua casa sem avisar, por termos passado meses tentando tirar seu dinheiro através da justiça. E por que estão pedindo desculpas agora? Porque perceberam que não vão conseguir o dinheiro mesmo. Helena respirou fundo. Não, mamãe, é porque finalmente entendemos o mal que fizemos. Ah, entenderam. Rosa cruzou os braços. E o que exatamente vocês entenderam? Entendemos que a senhora tinha razão, Marcos disse, sua voz tremendo ligeiramente. Nós só procurávamos a senhora quando precisávamos de alguma coisa. Nunca perguntávamos como estava, se era feliz, se precisava de companhia. Éramos filhos terríveis. Rosa os estudou cuidadosamente. Havia algo diferente neles. A arrogância havia desaparecido, substituída por algo que parecia vergonha genuína. E agora querem o quê? Que eu diga que está tudo bem? Que perdoo vocês e voltamos a ser uma família feliz? Não, Helena disse rapidamente. Sabemos que não merecemos perdão.
Sabemos que é tarde demais para isso. Então o que querem? Marcos engoliu em seco antes de falar. Queremos que a senhora saiba que reconhecemos nossos erros e que admiramos o que a senhora fez. Com o dinheiro, com esta fundação, com sua vida. Rosa sentiu uma surpresa genuína. Vocês admiram. Mamãe, Helena disse, lágrimas começando a formar em seus olhos. A senhora pegou a herança que o papai deixou e criou algo lindo. Algo que ajuda dezenas de pessoas, que dá dignidade para quem foi esquecido. Se esse dinheiro tivesse ficado conosco, nós teríamos gastado em coisas egoístas, em carros, casas, viagens. E a senhora, Marcos continuou, usou para salvar vidas, para criar esperança, para construir uma família verdadeira para quem não tinha ninguém. Rosa permaneceu em silêncio, processando as palavras dos filhos. Mamãe, Helena disse suavemente, nós não viemos aqui pedir para voltar a fazer parte da sua vida. Sabemos que não merecemos isso. Viemos apenas para dizer que estamos orgulhosos da mulher que a senhora se tornou. Orgulhosos? Rosa repetiu. Sim, a senhora é a pessoa que nós deveríamos ter admirado e apoiado desde o começo. Em vez disso, tratamos a senhora como se fosse um fardo. Marcos se levantou e caminhou até a janela, observando os moradores da fundação. Olha isso, mamãe. Olha a vida que a senhora criou aqui. É linda. Rosa se juntou a ele na janela. Do lado de fora, seu Alberto estava ensinando um grupo de crianças da cidade a tocar violão. Conceição organizava uma roda de bordado onde várias moradoras compartilhavam técnicas e histórias. Sebastião supervisionava jovens aprendizes em sua oficina de marcenaria. Eles são mais seus filhos do que nós jamais fomos, Helena disse, vindo se juntar a eles. São minha família escolhida, Rosa confirmou. Eles me escolheram e eu os escolhi. Não por obrigação ou sangue, mas por amor genuíno. É o que uma família deveria ser, Marcos admitiu. Eles ficaram ali por alguns minutos, observando a vida pulsar na fundação. Rosa sentia emoções contraditórias. Parte dela estava aliviada por ver que os filhos finalmente entendiam a magnitude de seus erros. Outra parte sentia uma tristeza profunda pelo tempo perdido, pelas oportunidades de relacionamento genuíno que foram desperdiçadas. Mamãe, Helena quebrou o silêncio. Há uma última coisa que queremos dizer. Qual? Nós vamos embora daqui sabendo que a senhora está bem, sabendo que está rodeada de pessoas que a amam de verdade. E isso nos dá paz. Paz? Sim. Durante estes meses, nós vivemos com culpa, com raiva, com ganância. Agora, vendo o que a senhora construiu, entendemos que fez as escolhas certas, e de alguma forma estranha, isso nos liberta. Marcos assentiu. Não vamos mais incomodá-la, mamãe. Não vamos mais aparecer pedindo coisas, tentando manipular situações. A senhora merece viver em paz, cercada por sua verdadeira família. Rosa os olhou por um longo momento. E vocês? O que vão fazer com suas vidas? Vamos tentar ser pessoas melhores, Helena respondeu. Aprender as lições que a senhora tentou nos ensinar durante toda a vida e que nós fomos burros demais para entender. Não é tarde para começar, Rosa disse suavemente. Para sermos seus filhos de novo Marcos disse com honestidade dolorosa. Mas não é tarde para aprendermos a ser seres humanos decentes. Quando eles se despediram, não houve abraços ou promessas de reencontros. Houve apenas um respeito mútuo novo, um reconhecimento de que algumas pontes queimadas não podem ser reconstruídas, mas os escombros podem servir de base para algo diferente. Talvez não melhor, mas mais honesto. Rosa os viu partir da janela de sua sala. Antônio se aproximou discretamente. Como foi? Estranho, Rosa respondeu. Eles finalmente entenderam, mas entenderam tarde demais. Você se sente mal por isso? Rosa considerou a pergunta. Não. Me sinto completa, como se um círculo tivesse se fechado. Nas semanas que se seguiram, Rosa se dedicou integralmente aos projetos da fundação. A cooperativa de artesanato estava gerando renda suficiente para tornar muitos moradores parcialmente independentes financeiramente. O programa de alfabetização havia se expandido para atender toda a comunidade rural.
A horta havia crescido tanto que estava fornecendo alimentos para 3 famílias carentes da cidade. Rosa, disse Conceição numa tarde, a senhora salvou muito mais do que 90 pessoas. A senhora salvou a dignidade de todo mundo que vive aqui. Nós nos salvamos mutuamente, Conceição. Cada um de vocês me salvou também. Era verdade. Rosa havia encontrado na fundação não apenas um propósito, mas uma identidade. Ela não era mais apenas a viúva do Joaquim ou a mãe de Marcos e Helena. Era Rosa Maria da Silva, criadora de lares, defensora dos esquecidos, arquiteta de sonhos realizados. Um ano após o encontro com os filhos, Rosa estava organizando seus papéis quando encontrou uma carta que havia chegado na semana anterior, mas que ainda não havia aberto. O remetente a fez hesitar. Helena Silva. Ela abriu o envelope cuidadosamente. Dentro havia uma carta manuscrita, escrita na letra cuidadosa, que ela se lembrava de ter ajudado a ensinar quando Helena era criança. Querida mamãe, começava a carta, espero que esta carta a encontre bem e feliz em sua nova vida. Não esperamos resposta, nem pretendemos incomodá-la novamente. Queremos apenas que saiba que, com o passar dos meses, nossa admiração por suas escolhas só cresce. Marcos conseguiu um emprego novo e está tentando ser um pai melhor para seus filhos. Eu comecei um trabalho voluntário numa casa de repouso, tentando aprender sobre cuidado e compaixão. Sabemos que nunca seremos os filhos que a senhora merecia, mas estamos tentando nos tornar pessoas das quais a senhora não precisaria se envergonhar. Esperamos que seja feliz sempre, cercada por sua verdadeira família. Com amor tardio, mas sincero, Helena e Marcos. Rosa leu a carta 2 vezes, depois a dobrou cuidadosamente. Caminhou até a cozinha, onde guardava papéis importantes numa gaveta velha. Colocou a carta lá dentro, sem abri-la novamente. Algumas pontes. Murmurou para si mesma, ecoando as palavras que havia dito a Antônio há tantos meses atrás. Quando são queimadas pelo egoísmo, não devem ser reconstruídas. Mas guardou a carta. Não por nostalgia ou esperança de reconciliação, mas como um lembrete de que até as pessoas mais perdidas podem encontrar um caminho de volta para a humanidade, mesmo que seja tarde demais para reparar alguns danos. Naquela noite, Rosa se sentou na varanda da fundação, observando o movimento sereno de sua nova vida. Milagre e seus filhotes, agora crescidos, pastavam tranquilamente no jardim. Esperança havia se tornado uma cabra elegante e brincalhona, sempre cercada pelas crianças que visitavam a fundação. Recomeço havia herdado a personalidade calma da mãe, servindo quase como animal terapêutico para os moradores mais idosos. Seu Alberto tocava violão suavemente na sala de convivência, cercado por um grupo de moradores que cantarolavam baixinho. Conceição e outras senhoras terminavam seus bordados na varanda, conversando sobre os pequenos eventos do dia. Sebastião e seus aprendizes guardavam as ferramentas na oficina, satisfeitos com mais um dia de trabalho produtivo. Antônio se aproximou e se sentou ao lado de Rosa, 2 copos de café nas mãos. — Em que está pensando? Perguntou ele. — Estou pensando que encontrei minha verdadeira vocação aos 74 anos. Não é todo mundo que tem essa sorte. — E qual é sua vocação? Rosa sorriu, olhando ao redor para a vida que havia construído. Criar famílias para quem perdeu a sua. Dar dignidade para quem foi esquecido. Transformar abandono em recomeço. E você se sente realizada? Completamente. Pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ouvindo a sinfonia suave da noite, o murmúrio de conversas baixas, o som do violão, os ruídos tranquilos de uma comunidade se preparando para o descanso. — Rosa, disse Antônio finalmente, você acha que seus filhos vão conseguir mudar de verdade? Não sei, e não é mais minha responsabilidade descobrir. Você não sente saudade deles? Rosa considerou a pergunta cuidadosamente. Sinto saudade da ideia deles. Sinto saudade dos filhos que imaginei que tinha, dos relacionamentos que pensei que tínhamos. Mas não sinto falta das pessoas que eles realmente eram quando estavam na minha vida. É uma distinção importante. É. E me liberta para amar plenamente a família que escolhi. Rosa se levantou
e caminhou pelos corredores da fundação, fazendo sua ronda noturna habitual. Em cada quarto que passou, viu pessoas dormindo tranquilamente em suas próprias camas, em seus próprios lares, cercadas pela segurança de saber que eram queridas e valorizadas. No escritório da fundação, ela parou diante de uma foto emoldurada na parede. Era uma imagem tirada no dia da inauguração. 90 pessoas sorrindo, abraçadas, celebrando não apenas um novo lar, mas uma nova chance de vida. Joaquim, sussurrou para o marido falecido, obrigada por ter guardado tudo isso para mim. Você sabia, não é? Sabia que eu precisaria não apenas do dinheiro, mas da oportunidade de descobrir quem eu realmente era. O silêncio da noite lhe trouxe uma sensação de paz profunda. Rosa havia vivido 74 anos antes de descobrir sua verdadeira identidade. Havia sido abandonada na hora em que mais precisou de apoio. Havia perdido a família que pensou ter durante toda a vida. Mas havia encontrado algo melhor. Uma família baseada no amor escolhido, uma comunidade construída sobre respeito mútuo, um propósito que dava significado a cada dia. Havia descoberto que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para se tornar quem você realmente deveria ser. Rosa sorriu para a foto na parede, depois apagou a luz do escritório. Amanhã seria um novo dia, cheio de possibilidades para ajudar, para amar, para construir. Ela havia encontrado sua verdadeira vocação na vida, transformar abandono em esperança, solidão em comunidade, rejeição em amor incondicional. Aos 75 anos, Rosa Maria da Silva estava apenas começando a viver de verdade. E assim termina nossa jornada ao lado de Rosa Maria da Silva, uma mulher que descobriu que as maiores traições podem se transformar nas maiores bênçãos, que família verdadeira é aquela que escolhemos com o coração e que nunca é tarde demais para encontrar nosso verdadeiro propósito na vida. A história de Rosa nos ensina que o amor genuíno não se compra nem se herda. Ele se constrói através de ações, dedicação e escolhas corajosas. Se esta narrativa tocou seu coração como esperamos que tenha feito, não deixe de se inscrever em nosso canal para continuar esta jornada emocional conosco. Deixe seu comentário contando qual parte da história mais te marcou. E não esqueça de curtir este conteúdo para que possamos continuar trazendo histórias que celebram a força do espírito humano e a beleza dos recomeços. Nos encontramos na próxima história, sempre explorando as complexidades da vida, do amor e da redenção. Até breve.